Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Pessoas queridas, é um grande prazer estar com vocês novamente nesse programa Café com Karina, cujo objetivo é apresentar pessoas e projetos inspiradores. E não seria diferente, eu tenho a honra enorme de apresentar vocês por uma pessoa que eu fiquei encantada. Eu tive o privilégio de conhecê-la no programa aqui, o Plínio, Maria Júlia e Regina Liberato conduzem, falando de morte no Sírio-Libanês, e para mim foi realmente uma grande surpresa, até porque Maria Júlia já tinha falado sobre Dalva, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Bom, a partir do momento que eu a conheci, eu fiquei realmente encantada pelo pioneirismo, pelo jeito dela, pela energia, e é uma energia forte, vocês vão ver. Então, Dalva, eu primeiro quero te agradecer o privilégio de você estar conosco, para que a gente possa contar um pouco da sua história, para que a gente possa falar que você é a pioneira também dos cuidados paliativos, e com muita honra eu a recebo nesse programa Café com Karina. Seja muito bem-vinda, minha querida. Muitíssimo obrigada, Karina. Não tenha dúvida nenhuma que o prazer é recíproco. Né? Quando a gente se conheceu naquele momento, foi uma atividade que rolou uma energia tão fantástica e eu me conectei muito rapidamente com a sua energia, gostei muito, então é um prazer enorme estar aqui, é uma alegria, primeiro foi uma alegria saber desse seu projeto, não é? Que é muito interessante e vem muito de encontro àquilo que eu penso e àquilo que eu tento fazer dentro da minha área de atuação como médica. Né? Então, é um enorme prazer estar aqui, vai ser uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? E quem sabe, compartilhando alguns momentos que foram difíceis, que foram desafiadores, a gente sempre acaba inspirando outras pessoas, né? Então, trabalhar na área que eu escolhi sempre foi um desafio, porque as pessoas parece que sempre estão envolvidas com a tristeza. Então, eu até gostaria de fazer um comentário que, depois de alguns anos, quando eu já trabalhava com oncologia, ainda não estava pensando em cuidado paliativo, eu encontrei um colega de faculdade. Isso já fazia uns 20 anos que a gente era formado, e, de repente, essa pessoa descobre que eu fazia oncologia, e essa pessoa era oftalmologista. E aí ela vira para mim e fala assim, ela era uma pessoa depressiva, e aí ela fala assim para mim, eu não acredito que você faz oncologia. Você era uma pessoa tão alegre, tão autoastral, por que você foi escolher essa área? Aí eu disse para ela, é que por incrível que pareça, né, a imagem talvez que você tenha, claro que é triste você adoecer, principalmente você adoecer de um câncer. Na época que eu comecei a oncologia, ainda existia um estigma muito grande com a palavra câncer, ninguém pronunciava essa palavra, né? E ser um especialista que vai lidar com esses pacientes acabava sendo visto como ou uma maluca ou uma heroína. E foi muito interessante quando essa colega me questiona. E aí eu disse, eu acho que talvez não fui eu que tenha escolhido, mas a especialidade me encontrou, porque dentro da minha área eu tenho muito amor e muita coisa para trocar com as pessoas. E talvez essa seja uma grande oportunidade que o universo, ou que Deus está deixando para mim, para eu caminhar. Né? Então... Dalva,
Conta um pouquinho, como é que você fez primeiro? Porque teve todo um processo, Sim. obviamente, né, de você escolher ser médica, depois você escolher, né, e se direcionar para a oncologia, que você acabou de trazer um pouquinho, que o universo conspirou, e também com cuidados paliativos. Eu acho que o combo daquilo que você, né, tem para contar para a gente, eu acho que é um caminho muito Isso. interessante para a gente te conhecer. Então, eu acho que para começar é muito importante eu dizer que eu venho de uma família de origem humilde, né? Os meus avós, os nossos avós, foram imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar na lavoura, buscar novos caminhos, porque o Japão estava saindo de um período terrível econômico e de guerras e uma série de problemas. E foi muito interessante porque metade da minha família, ou seja, por parte da minha mãe, eles foram lavradores. Mas por parte do meu pai, não. O meu avô, quando veio do Japão, ele não quis ir para a lavoura. Ele veio sozinho, com 16 anos de idade. E aí ele decide, ao contrário dos outros, ele foi para o litoral de São Paulo e foi trabalhar em Santos. E lá ele acabou indo trabalhar numa fazenda que hoje é a base aérea de Santos, é um espaço que a Força Aérea toma conta, mas quando ele chegou, ali existia uma fazenda, que era a fazenda dos ingleses. E meu avô foi trabalhar nessa fazenda. Começou como peão, virou capataz, e aí ele tinha um apreço muito grande pelo que fazia. Ele era um homem que era muito alegre, fazia amigos com muita facilidade, apesar de ele não ter muita estrutura de ensino mesmo, mas ele era um homem brilhante, que criou várias coisas, que inventou várias coisas, ele pintava, ele era um homem muito diferente e muito avançado para o mundo dele. Como você, né? E eu Acho que agradeço você a Deus, puxou, né? porque meu avô é que me arrastou. Ai, Eu que sou a neta primogênita. uau. E ele não teve netos, as primeiras netas foram mulheres. E você sabe, né, dentro da cultura japonesa, a importância do varão que vai levar o nome da família. Mas meu avô não se intimidou. Ele me pegou pela mão e me levou, ele me estimulava a falar em público, ele me estimulava a estudar, ele me deu de presente o primeiro livro, que foi Alice no País das Maravilhas. Eu tinha 6 anos de idade, eu já tinha aprendido a ler a partir dos 4 anos, né? Então, meu avô sempre foi o meu grande mentor intelectual. Meu avô morreu muito precocemente, eu tinha 12 anos somente, mas eu acho que a energia dele, toda aquela ideia de desbravador que ele é, de alguma forma me mexeu comigo e ficou em mim. E apesar das dificuldades, eu também não tinha na família nenhum histórico de médico na família, né? Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que foi a primeira pessoa que fez um curso universitário. Ele fez odontologia na USP. Ele era um batalhador, trabalhava de dia, estudava de noite. E eu sempre fiquei do lado da família da minha mãe, que gostava de estudar. Então, eu cresci num lugar que era humilde, num lugar chamado Vicente de Carvalho, que é um município do Guarujá, porque lá meu avô havia construído uma oficina para consertar motores de barco de pesca, e lá eles cresceram nessa área, né? Ele fez uma fundição que fabricava hélices, depois eles chegaram, ele, meu pai, meu tio, chegaram a ter frota de barco de pesca, e foi nesse período que eles conseguiram pagar a minha faculdade. Olha que E bem. eu, meio que sem ter um caminho a seguir, eu gostava muito de psicologia.
E foi muito interessante que, na dúvida, eu acabei indo fazer um teste vocacional. E fazendo esses testes todos, que na época estavam, isso foram no finzinho dos anos 60, começo dos anos 70, fui fazer teste vocacional e, de repente, lá, depois de um monte de tarefas que eu fiz, redações que eu escrevi e coisas que eu respondi, na entrevista com o psiquiatra, ele disse que eu tinha dado ciências biológicas e que talvez eu fosse uma excelente médica. E eu levei um susto, porque eu não tinha ideia do que era ser médico. Na minha cabeça, médico era aquele que cortava e costurava, era um cirurgião. Cirurgião. E eu me lembro que eu cheguei em casa e compartilhei essa avaliação do psiquiatra com meus pais e minhas irmãs. Foi quando meu pai, mecânico, minha mãe, filha de lavrador, viraram para mim e disseram: se o psiquiatra está dizendo que você pode, nós estamos dizendo que você deve. Nossa. Então, nós vamos te apoiar no que for necessário para você conseguir isso. Claro que não foi de cara, eles me mandaram para São Paulo, eu fui morar com uma tia, fui fazer um cursinho objetivo. Mesmo assim, no primeiro ano eu não entrei, porque eu não tinha uma base forte de conhecimento, né, de todas as matérias, até que, na terceira possibilidade, eu entrei em 2 universidades. E eu acabei escolhendo fazer a Faculdade de Medicina de Santos, por estar mais próxima da minha família. Uau. E foi muito interessante que no ano seguinte minha irmã se entusiasmou e também se prestou o vestibular e passou. A minha irmã caçula, seguindo os nossos passos, queria fazer medicina, mas eu tinha uma percepção que talvez medicina não fosse um caminho para ela, né? E aí um dia eu tive uma conversa e eu falei: você tem certeza ou você está indo porque eu e a Hilda, né, estamos na faculdade de medicina? E aí eu descobri que a gente já sabia que ela gostava muito de animais, então eu a estimulei e ela fez o curso de medicina veterinária. Então hoje as 3 irmãs são médicas, as 2 primeiras médicas de gente e a caçula médica de bicho. E a Hilda, qual é a especialidade dela? A Hilda é ginecologista. Olha. E mesmo escolher onco não foi tão simples. Eu fui fazer eu só sabia, quando eu terminei a faculdade, eu só tinha certeza do que eu não queria ser. Eu não queria ser cirurgiã, eu não queria ser pediatra. Eu gostava de lidar mais com pacientes mais idosos. E era muito interessante que, na época que eu me formei, ainda não existia geriatria como especialidade no Brasil. Olha. Né? Então, eu fiz 2 anos de clínica médica, porque era uma forma de eu aprender a cuidar de pessoas. E quando eu terminei a residência, fui trabalhar em alguns lugares, eu conheci um médico num hospital que eu trabalhava, e ele fazia oncologia nesse hospital, e eu era a única clínica desse hospital que tinha paciência e carinho para acompanhar os pacientes que estavam na terminalidade. E aí ele me convidou para fazer oncologia. E aí eu fui para o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, e lá eu fui aceita como... não era residência, na época que não tinha residência lá, mas eu entrei como estagiária, e eu fiquei 2 anos estagiando, mas com a carga de uma residência no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. E ao terminar esses 2 anos, eu fui contratada como oncologista do hospital. Então, eu brinco que se eu pensasse, se eu escolhi alguma coisa, eu acho que, na realidade, eu deixei me levar pelas escolhas que iam caindo à minha frente.
E era muito interessante, porque eu pensava assim, se a vida está me colocando isso como um desafio, é porque provavelmente eu tenho condições de seguir esse desafio. Então, vamos estudar, vamos nos dedicar para eu fazer o melhor que a vida está me propondo. Então, sempre foi dessa forma que eu fiz as escolhas na minha vida. Nada foi muito pensado, mas quando a oportunidade era colocada na minha frente, eu pensava, por que não? O que eu preciso para saber disso, né? Eu tenho que estudar isso. Então, eu mergulhava naquele tema e procurava me dedicar ao máximo para poder ser o melhor naquele tema. E você sabe que talvez seja por isso que eu tenha me encantado por você, né? Porque assim, eu vi uma qualidade de entrega e de presença no encontro que assim ficou reverberando e ecoando em mim por muito tempo, Dalva. E talvez seja isso que as pessoas olharam e acreditam, né? Porque você já sai empregada, né? Isso, Então, isso. assim, e Foi muito você já sai interessante. convidada. Quem me convidou, na época ainda não existia um concurso público Olha no isso. servidor. Quem me convidou para ficar na clínica nem foi o meu chefe, foi o superintendente do hospital, que gostava muito de mim. Ele vivia indo na onco para bater papo comigo, com os pacientes. E aí, quando eu terminei o estágio, ele me convidou e me contratou, né? Então, sempre foi muito interessante isso. Mas aí, assim, já com quase 20 anos de caminhada, eu comecei a me sentir meio que deslocada dentro da oncologia. Isso aconteceu já no início, no final dos anos 1990, comecinho de 2000. A oncologia brasileira tinha dado uma guinada com um crescimento muito grande de novos medicamentos quimioterápicos, da modernização de todo um tratamento radiológico. E, de repente, eu comecei a ver crescer o número de interessados na oncologia, mas eu confesso que alguma coisa começou a me incomodar, porque eu percebia que, mesmo com todos os nossos esforços e com todo o conhecimento que a gente tinha, a grande, gigantesca maioria dos pacientes que chegavam para a gente tardiamente porque tinham medo, tinham vergonha, não procuravam para se fazer um diagnóstico precoce, a grande maioria desses pacientes morriam. E morriam, a meu ver, em grande sofrimento, porque nós médicos não tínhamos o preparo para acolher o sofrimento e sequer tratar o sofrimento físico. Né? Na faculdade, na residência, naquela época, a gente não aprendia a tratar dor. A dor era minimizada, era uma coisa que existia em quase que todas as doenças que acometiam o ser humano, mas ela era tratada com certo desdém. E mesmo tendo medicamentos eficientes, eu percebia que existia uma pequena quantidade, uma pequena percentual de médicos, até muito grandes conhecedores dos seus temas em particular, mas que não sabiam abordar a dor e o sofrimento humano de uma forma adequada. Porque no começo as pessoas começaram a tratar a dor física, mas o que não era abordado era o sofrimento, com todas as suas classificações e características que passavam pelo emocional, pelo espiritual, pelo familiar, pelo social. E isso me deixou, num primeiro momento, muito decepcionada com o caminho que eu tinha escolhido. E eu comecei a
pensar em sair dali. Era assim, foi muito interessante. O sofrimento foi tão grande que eu pensei em abandonar a assistência em oncologia. Foi nessa época que eu tive a oportunidade de... Eu fui fazer um curso de administração hospitalar para tentar dar uma melhorada na minha visão. E aí, no ano 2001, eu fui convidada para participar do corpo administrativo do Hospital do Servidor. Isso foi uma das maiores escolas, um dos maiores aprendizados que eu tive. Eu tinha um curso de administração hospitalar, mas gerenciar pessoas, administrar serviços, foi um enorme desafio. E foi aí que eu me entreguei, eu conheci essas pessoas e tentei ajudar a crescer alguns serviços. Eu consegui implementar no hospital um grupo de... fui eu que criei um grupo de dor, que era multiprofissional. Eu também levei para o hospital e participei da criação da proposta de um núcleo de humanização, de um núcleo de qualidade hospitalar, porque eu enxergava que isso era muito importante para eu melhorar a assistência, que não bastava eu ter um monte de experts em tratamentos se eu não tivesse uma equipe que fosse expert em gente, em sofrimento humano. Então, eu acho que, mais uma vez, foi Deus e o universo colocando, e as lembranças, né, do meu avô, me fazendo pensar em coisas que também eram importantes na prática da medicina. E aí foi através desse caminho, organizando esses grupos, que eu conheci o cuidado paliativo. Quando nós trouxemos o grupo de dor do Hospital das Clínicas para fazer um curso, oferecer um curso para a Prefeitura Municipal de São Paulo, eu conheci professores, eu fiz esse curso, e um desses professores me falou do cuidado paliativo. E aí eu fui atrás disso. Isso já era no final da gestão, e aí eu conheci, me apresentaram para uma figura que eu tenho um enorme carinho, uma lembrança muito querida, foi o grande professor Marco Túlio de Assis Figueiredo. O professor Marco Túlio, ele era patologista na Unifesp, mas ele conheceu o cuidado paliativo na Inglaterra, ele conhecia os principais ícones do cuidado paliativo mundial, e ele se encantou, e ele estimulou algumas pessoas a trazerem o cuidado paliativo para o Brasil. Então, ele fez isso com Elisa Aires, do Emílio Ribas, que trouxe cuidado paliativo para o paciente com AIDS, Maria Goretti Salles Maciel, do HSPE, que também organizou um serviço de cuidados paliativos lá no Servidor, e elas me incentivaram, e o professor Marco Túlio também, e aí eu decidi que o Hospital do Servidor também precisava de um serviço, e como os outros serviços eram todos ainda, aconteciam dentro de hospitais, eu pensei, como meu avô, por que não a gente replicar o modelo inglês de Cicely Saunders? E eu levei essa proposta para o meu superintendente, que, graças a Deus, era um homem, e é ainda um homem de um grande conhecimento gerencial e administrativo, e eu brincava com ele, brinco hoje, que ele tinha uma grande visão de futuro. Então, ele falou... Qual que é o nome dele, Dalva, para a gente legitimar e reconhecer? Doutor Giovanni de Sarno, Perfeito. Um querido e grande amigo, e que foi aquela pessoa, eu brinco com ele quando eu encontro, dizendo: você bancou o meu devaneio, você acreditou num sonho, né? E aí
ele colocou toda a equipe dele, fomos atrás de uma casa para alugar, eu fui atrás de profissionais, não existiam cursos formadores. O único curso de formação em cuidado paliativo da América Latina era do Instituto Palio, na Argentina, que inclusive depois eu fui fazer esse curso. Nós trouxemos um grupo de profissionais, trouxemos o curso para o Brasil durante um período, treinamos mais de 70 profissionais nessa época, e a partir daí, montamos uma equipe e tentando identificar os profissionais por perfil. Este enfermeiro tem um perfil que eu acho que ele vai abraçar facilmente. Essas técnicas de enfermagem, essa psicóloga, ninguém tinha formação formal em cuidado paliativo, mas a gente conseguiu estabelecer uma equipe, primeiramente baseado no perfil desses profissionais, na vontade de aprender e na disposição de fazer alguma coisa que era extremamente desafiadora, né, e muito nova. E eu não Isso tenho meados dúvida. de quais anos? Qual que era? Isso foi no começo dos anos 2000. Esse serviço, a hospedaria, começou a ser construída, a ideia, a partir de 2002, e a gente inaugurou o serviço no dia 4 de junho de 2004. Nossa, que lindo. Né? E aí conseguimos identificar pacientes para levar. Tinha uma paciente, que era uma paciente que eu havia cuidado da mãe dela, que tinha sido minha paciente oncológica, e essa filha também estava com um câncer de mama avançado, metastático, internada no hospital, teoricamente na terminalidade da vida. Eu fui conversar com essa mãe, pedindo autorização para levar essa moça. Era uma moça de 51 anos, tinha um déficit cognitivo importante, tinha uma idade mental de uma criança de 5 anos, mas tinha sido alfabetizada, essa mãe tinha conseguido colocar essa menina no mundo, né? As irmãs eram professoras, e aí eu lembro que essa paciente minha e mãe dessa menina falou para mim: vai perguntar para ela se ela quer ir para esse lugar. Se ela aceitar, eu concordo. Então eu fui conversar, né? O nome dessa minha primeira pacientinha da hospedaria era Silvia Santos. Nunca me esqueço dela, porque era um doce de criatura, uma pessoa muito amorosa. Eu nunca me esqueço que quando eu fui conversar com ela, eu disse: eu gostaria muito de levá-la para uma casa, tirar você daqui de uma enfermaria e levar você para uma casa. Lá vai ter um quarto que é mais amplo, que tem uma janela que dá para o parque da aclimação. Aí eu me lembro que ela perguntou: lá tem flor? Eu falei: tem. Nós tínhamos providenciado a jardinagem do hospital. Eu coloquei muitas jardineiras floridas na casa. A casa tinha árvores na frente, nos fundos, e o pessoal do hospital plantou rosas em toda a alameda de entrada dos carros. Então, era uma casa muito florida. E aí eu disse para ela: tem muita flor. E ela falou: e passarinho? Tem. Eu falei: tem uma amoreira em frente ao seu quarto, que tinha uma varanda. Eu falei: e lá, quando ela está carregada, enche de passarinho. E eu vou colocar você nesse quarto que dá de frente para a amoreira. E assim foi. Ela disse: então eu quero ir. E aí a mãe concordou, nós transferimos essa paciente, e ela estava presente no dia da inauguração, que foi a prefeita da época, era Marta Suplicy, e ela queria conhecer a Marta Suplicy. Ela não quis ficar na cama, no quarto, ela quis ficar no sofá esperando a prefeita entrar, e eu fiquei sentada com ela aguardando que a prefeita e a sua comitiva chegassem para a inauguração. Então, são essas e muitas outras lindas lembranças nesses 20 anos que eu guardo.
cada paciente que lá ficou, cada família que superou preconceito, que nos ajudou a manter esse serviço, né? E principalmente a superar o preconceito dos próprios colegas do hospital. Eu me lembro que quando eu fui pedir autorização da oncologista que acompanhava a Silvia, ela falou: Dalva, você tem certeza? Ela está morrendo e eu acho que ela vai ficar melhor aqui no hospital. Eu falei assim: então, eu sei que ela está no final da vida, mas ela não necessita de nada muito sofisticado, a não ser cuidado, analgesia e acolhimento. E tanto ela quanto a mãe concordaram. Aí ela virou para mim, essa médica, e falou: eu ainda acho que é loucura, mas se você conversou com a mãe e com a paciente e elas concordam, eu não tenho nada a dizer. E assim eu levei essa paciente. E ela realmente ela tinha um câncer de mama com metástases pulmonares e ósseas, e apesar do prognóstico que tinha sido dado no hospital de dias a talvez uma semana de vida, essa paciente sobreviveu um pouco mais de um mês. E ela foi serenamente, a gente tentou manter a cognição dela com controle de sintomas e com acompanhamento da equipe, com a presença dos familiares, e esse foi a nossa primeira grande, o primeiro grande desafio, e que a gente pôde dizer, deu certo e vai dar certo. Né? E de lá para cá, muito devagarzinho, a gente foi conseguindo fazer com que os colegas acreditassem no projeto, encaminhassem os pacientes um pouco mais precocemente para a oncologia, porque a gente ainda acabava recebendo, recebia pacientes com doença avançada, o cuidado paliativo, quando era acionado, essa doença estava mais avançada ainda, e nesses 20 anos, o que nós fizemos foi uma construção conjunta com a equipe da oncologia, a equipe dos cuidados paliativos, que foi crescendo no decorrer desses anos. Né? Hoje eu tenho uma equipe que tem maior número de médicos, a gente tem uma enfermagem especializada, a gente tem psicólogos, assistente social, e eu tive a satisfação de, em 2009, nós criamos o Instituto Paliar para oferecer pós-graduação em cuidado paliativo, principalmente pensando na dificuldade que nós tivemos em ter profissionais treinados para fazer cuidado paliativo. E como o cuidado paliativo era uma demanda crescente e nós precisávamos treinar profissionais, então nós criamos um curso de pós-graduação. Num primeiro momento, éramos a doutora Maria Gorete Maciel, o doutor Ricardo Tavares e eu. Hoje, mantemos o doutor Ricardo e eu como sócios do Instituto Paliar, e de lá para cá, nós já treinamos quase 4.000 profissionais em cuidado paliativo. Nós tivemos o curso em São Paulo, estivemos em Salvador, em Recife, em Brasília, em Porto Alegre, até que veio a pandemia. É uma pós-graduação, desculpa te interromper, só para a gente fazer a divulgação do Instituto Paliar. Tá. É uma pós-graduação com quantos meses, e quem se interessar, então, como é que atualmente essa pós-graduação é uma pós-graduação multiprofissional e médica. Então, nós temos um curso de especialização presencial, que são 2 anos, é um encontro no final de semana por mês, durante 2 anos. Agora, em 2026, estamos lançando um curso de especialização também, médico e multi, de 1 ano, 100% online, é um pouquinho mais puxado, é a cada 15 dias,
quinta à noite, sexta e sábado, mas o aluno termina a formação em 1 ano. E os 2 são cursos que dão certificado de especialização. Com esse certificado, o médico pode prestar a prova da MB, uma prova de especialista em cuidado paliativo. O enfermeiro também pode prestar a prova junto ao conselho, né? E devagarzinho outras profissões estão aderindo à especialização em cuidados paliativos. E aí, profissionais da saúde, quando você fala outros profissionais, quais são os profissionais que vocês aceitam? São todos os profissionais da assistência à saúde. Então, são médicos, enfermeiros. Como é uma pós-graduação, a gente ainda não aceita técnicos de enfermagem. Nós vamos lançar um curso técnico para não que não é de nível superior. Psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, todo o pessoal da reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, né? O gerontólogo pode fazer, mas existem algumas outras especialidades que não são tem que ter assistência ao paciente. São todos os profissionais com formação superior dentro da área de assistência à saúde. Então... Agora, eu tenho uma colocação, até porque esse programa, nem todos são da área da saúde. São pessoas que se interessam por projetos e pessoas inspiradoras, né? Eu queria que você trouxesse de um jeito um pouco mais simples, né? Eu sei que isso é difícil, mas assim, o que significa cuidados paliativos, né? Quando ele é utilizado, e eu acho que isso é importante também a gente contextualizar para as pessoas, né? E eu acho que isso é importante, porque mesmo que você não seja um profissional da área da saúde, ou que seja um profissional da área da saúde, mas que não vá trabalhar especificamente com o cuidado paliativo, ou você que tem um conhecido, um parente que eventualmente pode ser candidato a receber cuidado paliativo. Então, o que é? Por definição, o cuidado paliativo é uma área de atuação que oferece técnicas e assistência a todo paciente portador de uma doença crônica, progressiva, potencialmente mortal e que traga muito sofrimento. E esse cuidado, ele deve ser oferecido não somente a esse paciente, mas aos seus familiares. Não somente os familiares consanguíneos, mas hoje a gente tem uma família ampliada, pode ser a família afetiva. Fora isso, dentro do cuidado paliativo, existe a figura do cuidador não técnico, que ou é um familiar, ou é um cuidador mesmo, de idoso, ou um cuidador que se dedica a cuidar de alguém que está adoecido. É importante que essa pessoa tenha um mínimo de conhecimento de quais são as necessidades desse paciente, qual é o momento em que se deve introduzir tais ou quais técnicas, quais são os medicamentos que estão disponíveis, que não são só medicamentos para tratamento de dor, mas de qualquer outro sintoma, quer seja esse sintoma físico, quer seja esse sintoma de ordem emocional. Por isso, o envolver psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que vão trabalhar todas essas áreas e todas essas características do indivíduo. E a ideia é enxergar esse indivíduo como alguém único, baseado na história dele, baseado na formação familiar dele, em todos os conhecimentos e todas as características que vão fazer desse indivíduo um indivíduo único. Por isso que dentro do cuidado paliativo, uma das coisas mais importantes que o profissional deve dominar é a comunicação. Eu sou responsável pela disciplina de comunicação e pelas aulas de comunicação, e isso são coisas, a comunicação, ela nos facilita conversar,
estimular o outro a abrir o coração para a gente, estimular o outro a dizer o que é importante para ele, o que o machuca, o que ele necessita e o que ele espera de nós para cuidado. Então, tudo isso compõe o cuidado paliativo, né? Então, hoje a gente está dando muita importância para as comunidades compassivas. A gente tem cada vez mais famílias que vão encolhendo de tamanho, pessoas solitárias, né? Então já existem trabalhos lindos. Começou no Rio de Janeiro, nas comunidades tipo favelas, aqui em São Paulo, o professor Alexandre acompanha na favela Heliópolis, uma comunidade compassiva também, mas uma comunidade compassiva pode ser aquela que está no nosso entorno, né? Dentro de um condomínio, de um prédio, dentro de um bairro, dentro de um clube, dentro de um núcleo religioso. Todas essas pessoas devem procurar ter uma noção, porque todo mundo pode ajudar alguém que se encontra com uma doença que é debilitante, uma doença que traz sofrimento e uma doença limitadora, tanto da sua vida quanto das suas funções. Né? Então, isso é a base do cuidado paliativo. Tem uma coisa que eu não quero deixar de trazer, porque foi colocado também naquele encontro, obviamente, né, num contexto diferente, mas assim, eu quero que você traga para você fazer tudo o que você fez na tua vida. Você, obviamente, enfrentou obstáculos e preconceito. Quem é Dalva com os preconceitos? E eu queria que você desse uma pitada também, porque, assim, eu fiquei encantada mesmo com a maneira como você lidou, né, com muita adversidade, com muito preconceito, com muitas dificuldades. Traz um pouquinho, você... Isso. Né, eu acho que todas as vezes que você tenta abordar uma coisa, uma situação que seja tabu, e a morte ainda é um tabu na nossa sociedade. Por mais que a gente tenha progredido, por mais que o cuidado paliativo tenha crescido, eu ainda percebo, né, nas pessoas que a morte é um tabu. Eu cresci numa família japonesa que até lidava bem com essa questão da finitude, né? Os orientais, e principalmente os japoneses, minha família, meus avós eram shintoístas, então, que mais ou menos equivale ao espiritismo do Brasil, que acredita na reencarnação, acredita que a gente tem uma alma, e o quanto que é importante nós envolvermos também a questão da espiritualidade. As pessoas não são construídas somente de carne e osso e de uma história social. As pessoas, elas crescem também com as suas crenças, uma religiosidade, que é uma forma, muitas vezes, de você expressar a sua espiritualidade. Mas eu gosto de falar da espiritualidade como algo maior. É na nossa crença no divino, na nossa convicção de que pode existir uma coisa melhor e que eu posso batalhar por algo melhor, apesar de vivenciar grande sofrimento. Então, desde que eu comecei a fazer oncologia, e nessa época eu não tinha muito conhecimento, nem de comunicação, nem de lidar com espiritualidade, eu me lembro que tudo que eu fiz no início era muito intuitivo, mas eu tenho muita convicção que essa intuição foi forte e foi positiva porque eu trouxe uma bagagem dos meus familiares, principalmente desses meus avós e meus pais, que sempre foram pessoas muito não religiosas, mas espiritualizadas, que acreditavam que era importante fazer o bem, que acreditavam numa vida em algum momento após a morte, e que chegava-se à conclusão que a morte era um momento delicado e que ela era tão importante e tão preciosa quanto a vida, e que ela deveria ser tratada com reverência, com respeito, mas, antes de tudo, quando eu me fiz médica,
eu não fui somente fazer medicina para lutar contra a morte. Eu aprendi na minha caminhada e trazendo toda a minha bagagem familiar que se eu fosse lutar, eu ia perder. Porque isso era uma coisa óbvia e acontecia com muita facilidade. Mas, principalmente, a espiritualidade, a minha fé e a minha convicção de que nós estamos nesse mundo para desenvolver um trabalho. E esse trabalho é sempre voltado para o outro. E tudo aquilo que a gente fizer de bom retorna para a gente. E isso é que me fez pensar e não desistir quando as coisas não aconteciam de forma como a gente gostaria. Quando um paciente piora, apesar dos nossos esforços, quando um paciente morre, apesar de toda a dedicação, quando uma família não é agradecida, muito pelo contrário, ela é agressiva com a gente, com a equipe, apesar da gente ter oferecido e tentado dar o melhor. Tudo isso, juntando com o aprendizado que eu tive na minha infância, me fez entender que o meu trabalho era muito precioso e que ele seria mais precioso ainda se eu não somente levasse em consideração aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, mas que principalmente na minha tarefa de cuidar do outro, eu tinha que verdadeiramente escutar esse outro, valorizar a história dele, os valores dele, o pensamento dele, mesmo que fosse contrariamente diverso do meu, né? Então, eu acredito que foi esses ensinamentos que eu recebi da minha família, que também fez a minha formação. Eu cresci na Igreja Católica. Depois, quando eu entrei na faculdade, que eu fui experimentar outras religiões, fui ler, fui estudar, fui praticar, porque eu acho que todos esses caminhos nos levam a um único lugar, que é o de encontro ao nosso eu interior e de encontro àquilo que é sagrado para nós, não importa o nome que a gente dê para eles. Então, eu acredito, e é isso que eu estimulo nos pacientes e nas famílias com os quais eu lido e a minha equipe e eu cuidamos, é a gente valorizar quais são os sentimentos e os valores dessas pessoas, e o que para essas pessoas é sagrado, é importante. E aí é utilizar o meu conhecimento técnico para atingir um objetivo no sentido de controlar um sintoma ou uma doença, para que esse indivíduo atinja aquilo que ele tem de mais sagrado, né? Que ele escolheu para a vida dele e que eventualmente escolheu para a morte dele, para a pós-morte dele, né? Aí vocês vão me dizer, quando você fala parece fácil. Nada é fácil, nada é simples. E nada acontece assim. É a gente vivenciando, experimentando, errando, reconhecendo que erramos, voltando para trás, né? E principalmente é colocar o coração aberto para novos conhecimentos e novas pessoas. E lembrar que não importa o quanto que eu sei de algo, na relação com o outro, essa relação é sempre de troca. É sempre uma via de mão dupla. Eu te ofereço alguma coisa e você me oferece outras coisas. E assim a gente cresce como ser humano e assim a gente cresce como profissional, né? E assim a gente melhora as nossas relações, quer sejam as relações afetivas, quer sejam essas relações humanas, quer sejam essas relações profissionais. E eu acredito que a gente divide isso só por uma mera necessidade de colocar pingos nos is. Mas não importa com quem a gente conviva, todas essas relações têm que ser permeadas por afeto, por respeito, por confiança e por escuta, né? Foi isso que eu escolhi para o meu caminho.
Não foi fácil chegar. Hoje, do alto dos meus mais de 40 anos de formada, né? Eu me formei em 1978, e então são muitos anos de medicina, muitos anos de algumas especialidades, muitos anos atendendo pessoas das mais variadas lugares, momentos e jeito. Então eu percebo o quanto que para mim foi importante ter conhecido o cuidado paliativo, que o cuidado paliativo trouxe serenidade para minha alma, porque como profissional, se a gente é humano, a gente se envolve com a dor do outro. E esse é um processo doloroso. E é claro que a terapia me ajudou bastante, né, para poder separar uma coisa da outra, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o que mais me dá suporte para eu continuar fazendo o que eu faço, para eu compartilhar hoje o conhecimento que eu adquiri com outras pessoas que queiram trilhar esse caminho, eu só consigo tirar essa energia da enorme certeza que eu tenho e da fé que eu tenho. Eu não gosto de dizer que eu falar eu faço uma coisa que é predestinada, não. Eu acho que eu só aceitei quando esse caminho se apresentou e eu falei, eu vou trilhar. O que eu preciso fazer para trilhar da melhor forma para as pessoas que eu vou cuidar, para mim mesma e para as pessoas que convivem comigo. Perfeito. Então, acho que isso é fundamental. Agora, com toda essa bagagem, com toda, né, a tua história, o que você poderia trazer, né, como palavras de esperança para as pessoas, porque você sabe que eu trabalho com necessidade da gente resgatar alguns sentidos, alguns propósitos, esperança. Então, eu peço para que você traga, né, conforme aquilo que você trouxe, né, nessa troca de energia, nessa entrega. O que a gente pode falar Isso. como as nossas palavras finais? Eu acho que uma coisa ajuda muito. Eu acredito muito na ciência. A medicina evoluiu muito. Nesses anos todos, a medicina evoluiu a um ponto que hoje nós temos muitas doenças e condições que lá, quando eu me formei, ou lá pela metade do meu caminho, eram situações irreversíveis e que traziam muito sofrimento. Hoje a gente consegue achar caminhos. Muitas doenças, mesmo o câncer, que não consegue ser totalmente curado, mas a gente tem medicamento e temos muitas possibilidades de oferecer vida com qualidade. E não só vida com qualidade, mas mais tempo também de vida com qualidade. Eu acho que se a gente enxergar cada desafio que é colocado na nossa vida, não como um castigo, não como uma coisa ruim, mas como uma forma de você crescer e aprender alguma coisa. Eu acho que esse é o melhor caminho para você que lida com uma doença dolorosa, incurável, para você que teve perdas importantes de pessoas amadas e queridas na sua vida. Eu não quero que a gente vire um mundo de Alice maravilhoso e dizer que nada isso nos afeta. Isso vai continuar nos afetando porque somos humanos. E aí é que encontra a beleza da coisa. E porque também somos humanos e nos afetamos e nos entristecemos, a gente também pode buscar nessa nossa humanidade uma força humana que nos faz pensar, superar, agradecer e buscar novos caminhos. E mais do que isso,
trilhando esses caminhos, muitas vezes eu posso usar a minha dor, usar os meus desafios para ajudar alguém. Eu adoeci o ano passado e eu carrego comigo uma condição crônica, 2 condições crônicas. Eu virei renal crônica, não estou fazendo diálise ainda, e eu tenho uma cistite crônica que essa me incomoda bastante. Aliás, ela está começando a gritar aqui. Eu tenho muita dor na bexiga quando ela começa a se encher. E nem sempre eu posso largar o que eu estou fazendo e ir no banheiro. Então, eu tenho que aprender a controlar sintoma, mas também a lidar com alguns sintomas. Da mesma forma, não é igual, mas eu tenho pacientes que tinham muita vergonha de ter uma colostomia, mas aprenderam a conviver com ela, porque aquilo era uma forma dela se aliviar sem passar por nenhum outro desafio mais doloroso. Eu estou aprendendo a conviver com uma fralda, para eu poder sentar aqui diante de vocês, ficar mais de 1 hora conversando, ou sair para dar palestra, ou sair para fazer alguma coisa, ou fazer uma viagem mais longa que não tem banheiro no meio do caminho, que no começo, para algumas pessoas, eu me lembro que eu cuidei de pacientes idosos que tinham muita vergonha de usar fralda. E eu procurei transformar esse sentimento em algo. Que bom que existe uma saída. Então, o que eu proponho para você que está passando por um sofrimento enorme, não quero minimizar a sua dor, nem banalizar o seu sofrimento, mas quando você perguntar, eu posso melhorar isso? A quem eu posso procurar para ajudar a melhorar isso? E eu posso conviver de uma forma mais amigável com esse sintoma, com isso que eu estou vivenciando? Então, se eu acho que se é um conselho, eu odeio conselhos. Eu gosto de compartilhar experiências, porque às vezes uma experiência você pode se identificar com ela e falar: olha, se a doutora Dalva conseguiu fazer dessa forma, eu acho que eu vou conseguir fazer tal coisa, sair por um caminho, sair pela tangente, como a gente faz. Porque eu lembro que a vida, antes de qualquer coisa, é muito bela. E para mim ela é muito preciosa. E se Deus, ou a biologia, ou seja lá o que for, me deu ou me ofereceu probleminhas ou dificuldades, eu sempre acreditei que Deus é um pai, que tudo que ele coloca na nossa vida é para o nosso aprendizado. Então, esse também é uma dica. Eu também acho que a vida é muito sábia. Ela demorou bilhões de anos para construir um ser humano. Então, eu acho que qualquer coisa que nos afeta é sempre um caminho para o crescimento pessoal, para o aprendizado, mesmo que se não for para o meu benefício, será para o benefício de alguém. Então, com isso, eu consigo me sentir em paz diante das minhas dificuldades, das minhas limitações, dos meus desafios. E aí eu espero que você possa pensar um pouquinho nos seus desafios. Tá bom? Dalva Matsumoto, um prazer enorme aprender com você. Você é uma pessoa realmente encantadora, que nos deu a honra de estar aqui conosco. E eu chamo Gabi, minha parceira aqui nesse programa, para subir aqui e para a gente, né, poder conciliar essa tríade, essa possibilidade desse encontro. Muito obrigada, Dalva. Eu Muito que adorei. obrigada. Obrigada pela oportunidade, Karina. É sempre muito bom. Eu falo que eu gosto de falar de mim, principalmente quando eu observo que tem um objetivo que, com as coisas que acontecem comigo, eu possa continuar ajudando alguém. É o meu lado médico que pensa desse jeito. Mas feliz o teu Odi-chan que te deu o livro e que te estimulou e que você aceitou as palavras e o encorajamento dele. Exatamente. Sempre grata a ele.
Muito obrigada, pessoas queridas, que a gente possa aprender, né, como Dalva bem falou, para que a gente possa entender que toda forma de vida é uma oportunidade. Um grande beijo para todos vocês. Beijo para vocês. Beijo, Gabi. Adorei te conhecer também. Tchau, Karina. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau para todos. Beijo.